Agora, tá? Tá gravando. E aqui nos arquivos, tá? A gente vai ter a espada para Bacon Cycles, tá? Ela, diferente do arquivo anterior que eu deletei, na real, tá? Eu vou baixar ela aqui. Opa. Beleza, baixei. Deixa eu tirar aqui a build de Ragnarok, né? Eu tô tão viciado nesse bagulho aqui. Tá, beleza. Ok. Vou abrir aqui o espada para Cycles. Tá, o que muda dessa espada para outra espada? Tipo, eu dei uma refinada no mapeamento, né? Eu utilizei mais espaço, enfim. É só isso que mudou de uma para outra, tá? Bom, para a gente aprender a utilizar aqui a nova janela, né, que é o shading, a gente precisa criar materiais, tá? Então a gente vai começar a brincar com essa janela aqui de shade, tá? E aqui é referente a fluxo de trabalho, né? Mas aqui seria um fluxo de textura. Bom, primeiramente eu vou criar um material para essa espada. Aí vocês viram que apareceu aqui essa janelinha aqui, tá? Aqui é controladores de fluxo, tá? No caso, aqui, quando eu crio esse material, eu consigo controlar a cor desse material ali da espada, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um join aqui só para que apareça a imagem, beleza? Então, eu cheguei a ensinar a clicar aqui e trocar por aqui, tá? Mas o certo é a gente utilizar a janela de fluxo, tá? Então, aqui eu consigo, clicando no amarelo, adicionar uma imagem texture. Aí aparece aqui um fluxo novo, uma janelinha conectada, tá? Então, eu vou fazer diferente dessa vez, tá? Eu vou clicar um Shift A aqui e eu vou adicionar uma imagem, tá? Textura imagem, tá? Também interessante explicar que o F3 também funciona aqui, tá? Então, por exemplo, se eu quero adicionar uma imagem, eu só coloco imagem, aí eu adiciono aqui, add imagem, tá? Então, tudo que eu meio que já saber e não conseguir encontrar, eu consigo localizar com o F3, tá? Então, a partir daqui a gente começa a brincar com o fluxo, tá? Eu vou dar open em um material que eu tenho aqui, que ele é o metal 61, tá? Eu adicionei o metal, só que não mudou nada porque não está conectado aqui, tá? Assim que eu conectar, o material já pega, tá bom? Beleza. Ok, adicionei aqui a minha imagem, tá bom? Só que eu acho que esse material não dá pra gente ver direito, tá? Vou adicionar outro aqui, só um momentinho, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se aqui é 54. Também não. 51, vamos ver 51. Também não. Eu peguei só material ruim, cara. 4. Esse aqui. Bom, eu peguei esse daqui porque ele é cheio de arranhadozinhos, tá? E vai servir pra gente utilizar na aula de hoje. Beleza, aqui nos links do servidor vai ter esse site, tá? Que é o ambiente CG. E aqui vai ter os materiais pra gente fazer download e fazer testes aí de material para o nosso arquivo, tá bom? Aqui em PBR, quando você clicar aqui, vai ter aqui os exemplos de materiais, né? Aqui os tipos. Eu, no caso, eu peguei um metal e foi algum outro tipo de metal aqui que eu peguei, tá? Mas eu vou pegar esse aqui agora, ó. Eu gostei dele, eu vou baixar ele em 2K, metal 010. Ok, baixou, eu tenho aqui o meu material. Aqui eu vou exportar para minha área de trabalho, beleza? E aqui a gente tem algumas imagens, tá? A mais importante delas vai ser aqui a color, tá? Essa color. Essa color, tá? Mas tudo aqui é importante pra gente ter um efeito semelhante a essa bolinha aqui, tá? Pra ficar igual a essa aqui, a gente vai precisar de todas essas texturas.
que eu não vou ensinar como a gente utiliza isso na aula de hoje, mas eu vou ensinar, tá bom? Então, quando eu coloquei aqui o metal, tá? Que é o metal 10, o metal 10, ele vem de uma forma bem cru, que é só imagem, tá? E aqui na janela de fluxo a gente pode mexer em algumas coisas desse metal. Por exemplo, eu posso aumentar o metálico, né? Para deixar ele mais metálico por essa janela de fluxo, tá? E onde fica essa janela de fluxo? A gente tem um layout, né, que eu ensinei a modelar basicamente nessa janela, né? A gente tem outra janela de modelagem, tem esculpir, a janela de UV Map, que eu ensino a gente a abrir, e a gente aqui tem a janela de Shade depois do textura, tá? Pula de textura, a gente vem em Shade, e aqui a gente tem esse fluxo, tá? E aqui a gente consegue mexer no metálico, tá? No Roughness, né, que também é uma espécie de reflexão, né? Então aqui a gente tem várias opçãozinhas e outras opções aqui escondidas, né? Que a gente pode ir abrindo e abrir um leque de configuração desse tipo de material, tá? Ok, beleza, tá? Mas para a gente aprender a entender fluxo, eu vou ter que adicionar mais duas janelas aqui, que é para a gente fazer o controle dessa textura, tá? E também vai ficar de um exercício, tá? Não para sexta-feira agora, porque eu acho que fica muito em cima, mas já a gente vai ter que já aprender já sobre isso, tá? Eu vou querer controlar esse material aqui, eu quero girar ele 90 graus, tá? Se vocês repararem nessa textura, deixa eu ver, procurar outro. Tá, ele vai pedir para abrir. Enfim, essa textura aqui, ó, ela tá com as ranhuras vindo para um lado, né? Eu quero virar ela em 90 graus. Como é que eu faria isso aqui? Tá, eu vou ter que adicionar chave de controle nesse fluxo, tá? A primeira chave de controle que a gente vai colocar, ela tá no textura e ela vai chamar... não, desculpa. Ela vai estar no input e chama textura coordenada, tá? Que aqui ele vai falar qual que é a coordenada da minha textura, se ela é general, normal, V, câmera, window e reflexão, tá? Beleza. Se eu ligar ela aqui, já vai aparecer alguma coisa, tá? Mas ainda assim, eu preciso adicionar uma chave de controle. Tendo a textura coordenada, eu posso adicionar aqui em Vector um controle chamado Mapping, tá? Que é, na real, o controle da textura, tá? Então, eu acho que para essa aula, o mais importante de todos é o mapping, tá? Então, é muito simples você entender o fluxograma. As bolinhas coloridas, elas ligam nas coloridas. Significa que essa liga no azul, tá? Azul, roxo liga no roxo e amarelo liga no amarelo, tá bom? Aí vocês entendem como que vai terminando o fluxo da coisa. Mas é bem simples de entender. Aqui eu vou colocar no Generation... Vector. Então eu consegui ligar esse fluxo de coordenada no mapeamento, que é o controle da textura. Então o controle de mapeamento liga na imagem. Então o que significa isso? Significa que aqui eu posso agora rotacionar essa textura. Eu vou girar nos 90 graus. Vamos ver o que acontece. Eu acho que não deu certo não. Vamos tentar girar 90 graus aqui. Também não deu muito certo não. Vamos tentar girar 90 graus no eixo Z. Eu acho que é dessa forma aqui. Tá. Beleza. Eu girei no 90 graus, mas eu quero aqui mexer na escala agora. Acho que assim fica bom. É assim. Ou seja, eu dei uma editada nesse metal com essa chave de comando que eu coloquei aqui, tá? É bem simples de entender, tá? Textura coordenada, mais ou menos a coordenada da sua textura, né? Enfim, sempre tem que ter essa daqui. Eu também não sei explicar por que tem que ter. Pra mim era só deixar dessa forma, tá? Não precisa, mas aparentemente parece que não tem coordenada. Então você precisa colocar essa textura coordenada. Muito simples. Já aproveitem, já tá ficando gravado aí, tá? Então, textura coordenada, liga no Vector, tá? E o mapping, tá? É a chave de controle. A chave de controle aqui a gente vai mexer na localização da textura. Por exemplo, se ela quer mais para cima, mais para baixo, para o lado, para o outro, né? É que aqui ele mexe muito, não dá pra gente ver andando de pouquinho, né?
enfim, não tem problema. A rotação gira, né? Gira a textura, né? No caso, vocês estão vendo girar, ó, tá vendo? E a escala meio que dá uma diminuída na textura ou estica para os lados. É bem fácil de entender, tá? Só que é meio difícil de adentrar nisso daqui sem se perder, porque eu mesmo na aula passada me perdi muito, tá? Então, basicamente esse fluxo para a gente colocar uma textura e mexer na textura, tá? O que acontece? A textura, ela tem encaixes, né? Deixa eu ler aqui o que estão falando. Deixa eu ver. Dúvidas? Tem como dar flip? Tá, o flip. Puxa, aí você fez uma pergunta cabulosa, hein? Acho que fica no menos, viu? Deixa eu ver. Não. Eu acho que se eu escalonar pra menos, ele flipa, ó. Por exemplo, aqui, ó. Aqui pra mais, ele vai pra um lado. Se eu escalonar pra menos, ele flipa. Tá vendo? Acredito eu que é isso. Mas se não for, eu posso trazer na próxima aula, porque essa pergunta foi bem pertinente. Tá. Beleza, eu coloquei aqui no metal para a espada toda e eu vou colocar aqui agora só para as tiras de couro. Então eu vou pegar todas essas tiras de couro aqui com essa câmera, tá? Vou pegar só essas tiras de couro e eu vou adicionar um novo material aqui, tá? Essa aqui eu vou chamar de metal e esse aqui eu vou chamar de couro. Eu vou segmentar. Eu vou voltar aqui pro shading, aí eu vou ver ela totalmente branca, tá? E aí agora eu vou começar a trabalhar nesse fluxo aqui para adicionar uma imagem e eu vou editar essa imagem, tá? Primeiramente eu vou adicionar uma imagem, tá? Então eu vou ir tudo só no F3 agora, tá? Apertar F3 e eu vou colocar imagem. Aí vai aparecer aqui, ó, textura imagem. Ele colocou essa caixa que é laranja, tá? E eu vou dar open onde eu baixei a minha textura. Basicamente eu não baixei textura de couro. Vamos ver aqui uma letter, tá? Letter. Essa aqui. Letter 014, eu vou baixar em 2K. Eu posso baixar até em 8K essa imagem aqui. Esse site é muito absurdo, é tudo gratuito, mano. Enfim. Não tem nem como explicar como isso aqui salva a vida. Beleza, baixou. Então aqui no meu Blender eu vou procurar o Letters, deixa eu ver, Letter 14 e eu vou pegar a Color, tá? Beleza, adicionei a Color, só que não aconteceu nada porque eu não liguei o fluxo do Color na base Color, tá? Agora liguei, pegou, tá? Mas o que acontece com esse couro? Primeiramente, esse couro tá bem reflexivo, né? Tipo assim, ele tá... Nossa, é bem ruim mexer nessa... Ele tá meio que refletindo um pouquinho da luz, eu vou deixar ele um pouquinho mais opaco. Então eu vou tirar aqui, ó. Aqui, se eu deixar muito o RAWs ligado, ele vai espelhar tudo que tá em torno, tá? Eu vou deixar mais ou menos dessa forma aqui, ó, tá? Beleza, o metal reflete, ok, o couro não, tá? Então eu quero essa diferença no meu material, beleza? Tá, aqui, só que o que acontece? O courinho aqui, ó, tá vendo como que ele tá esticado, tá feio? Você não tá vendo as partículas do couro? Eu vou adicionar aqui com F3 o mapping, tá? Coloquei o mapping, tá? Se eu ligar aqui no vetor, não vai pegar, vai acontecer isso. Por quê? Porque falta uma coordenada antes do mapping. Então aqui eu vou adicionar o F3 por textura e coordenadas. Aqui, ó. Aí eu posso falar que é um generate, ou eu posso falar que é um normal e já mudou. Ou eu posso falar que é um mover, ou eu posso falar que é um objeto, posso falar que é uma câmera. Enfim, vários tipos de coordenadas aqui. A coordenada, essa aqui ficou legal, hein? A melhor que tem é generate ou UV,
tá? Se bem que essa aqui ficou legal também, né? Essa aqui da window, ó. Ficou certinho. Eu ia deixar dessa forma, tá? Mas fica bem pequenininho. Eu vou usar a UV mesmo. E eu vou controlar a escala por aqui, ó. Até para eu ver um pouquinho da fibra do couro aqui, não fica tão feio. Ok, assim já tá legal para mim, tá? Então, olhem esse influxo que aconteceu, tá? A imagem tá aqui, ela liga no principal PSDF, tá? E na saída final. Se eu desconectar aqui, perde todo o material. Então, assim, essas duas aqui primeiro que vocês estão vendo, elas sempre vão vir, tá? Essa aqui adicionou e esse daqui foi colocado pelo F3, tá? Então, é um pouquinho confuso de entender, mas fica muito legal o acabamento feito dessa forma, tá? Então, esse fluxo aqui, eu vou deixar uma cota aqui aberta para vocês aproveitar que está sendo gravado e entenderem a iniciação de uso de fluxograma para a gente criar textura, tá? Beleza, ok, tá sendo gravado, então vocês entendem que a gente precisa de uma textura coordenada, um mapping, a imagem, ela vai estar ligada aqui e na saída aqui. Esse é o fluxo, tá? Existem criadores, né, isso eu já vi, que eles não sabem do porquê das coisas aqui, eles só decoraram como é que faz uma ligação perfeita para poder gerar um efeito legal nas criações. É bem comum pessoas que não entendem disso aqui, tá? Só sabe fazer, que tem um print, então, tipo assim, se você não entender de cara, é de boa. Na próxima aula a gente vai se aprofundar mais nisso aqui, a gente vai criar um material com tudo que tá nessa pasta aqui, ó, que a gente baixou, né? Enfim, eu tinha baixado uma Leather, Alpha, Desktop. Tá, aqui, a gente tem o metal, tem o displacement, tem o normal, tem o roughness, né? E a cor. A gente vai aprender a fazer uma imagem com tudo aquilo ali, tá? Mas na próxima aula, tá bom? Beleza? Ok. Tenho aqui dois materiais. Eu vou adicionar um terceiro material aqui agora. Porque sim, eu vou pegar toda essa parte aqui na minha espada, aqui. Essa aqui. Agora. Eu vou adicionar um novo material e eu vou segmentar, tá? Aqui eu quero um material diferente. Eu quero um metal mais puxado pro ouro. Esse aqui. Aqui fica legal. Metal 008. Eu vou baixar ele em 2K. Beleza. Metal 008. Eu vou salvar a minha área de trabalho. Tá lá. Ok. Deixa eu ver se dá pra fazer uma coisa aqui. Vou pegar aqui o color, eu vou arrastar pra cá. Beleza, já deu, ó. Beleza, ficou bem mais fácil agora, entendeu? Ó, o que eu fiz? Vou aqui deletar ele. Peguei o base color e arrastei aqui pro fluxo. Ele já caiu aqui, viu? E aqui eu só ligo na cor. Já pegou lá. Beleza? Ok. Mas o que acontece? Eu preciso colocar coordenada para poder mexer, porque aqui ele tá muito esticado. Eu preciso diminuir para poder ficar melhor o entendimento desse material aqui. Só que como que ele é um metal, eu tenho que tipo dar uma mexida no rogues aqui para deixar de um jeito que pareça um metal de fato. Assim, tá ok. Vamos, sei lá. Aí ok, beleza, o que eu vou colocar aqui agora? Eu vou colocar o mapping e F3 a coordenada. Se eu não me engano, deixa eu testar aqui porque eu não vi isso, tá? Se eu pegar esse aqui, Ctrl C e vir aqui no material e Ctrl V, ele já passa. Então a gente também tem esse quebra-galho aí, tá? Beleza, e o que eu fiz? Ó, eu fiz essa maracutaia, vim aqui no couro, tá? Peguei os dois, dei Ctrl C, aí eu voltei aqui pro material do outro metal 2, né? Que é esse metal aqui no meio, eu dei um Ctrl V aqui, ele já passou as configurações que eu fiz, ele só não tá conectado. Se eu conectar aqui, ele vai pegar a mesma coordenada, mas como o couro
a coordenada dele é diferente aqui, eu vou mexer aqui e tentar adaptar. Ok. Ih, ficou feio, mas assim, é só uma exemplificação. A gente vai melhorar muito essa espada na próxima aula, tá? Ok, tenho aqui a minha espada com os meus materiais aplicados. Vou voltar aqui pro layout, porque agora eu quero gerar uma textura disso aqui, tá? Ok. A gente tá vendo aqui que a gente tem 2 metais e um couro, tá? Ok. Para eu poder gerar uma textura disso, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de um ponto de luz, tá? E o nosso renderizador tem que estar no formato Cycles, tá? Por quê? Porque no Eevee ele não consegue dar bake da imagem, tá? E eu vou explicar o que é isso, tá bom? Bake nada mais é que você dá um render de todas as luzes locais em torno do mapa que a gente já fez aqui. A gente vai criar uma textura, tá? Agora a gente volta lá na da Colgate, tá? Eu não sei se eu tenho, eu não tenho mais, tá? Mas tá aqui a imagens, provavelmente aqui. Aqui a gente tem a imagem da Colgate, tá? Essa imagem da Colgate, a gente utilizou ela para mapear em cima uma caixa da Colgate, pegando as imagens da Colgate. E até houve uma pergunta, se não me engano, foi do Dilas, falou assim: não existe um jeito mais fácil? Sim, o jeito mais fácil é a gente criar o material para nossa caixa, tá? Como a gente cria esse material? Dessa forma, a gente basicamente só aloca cada material uma imagem e a gente gera a textura final de acordo com o nosso mapeamento que a gente tem aqui. Esse mapeamento, tá? É porque, enfim, aqui tá pegando uma imagem nada a ver, mas é boa. A gente vai gerar uma imagem, a gente não vai colocar as coisas em cima dessa imagem. A gente só tem que ter isso posicionado pra gente gerar a imagem. E pra gente gerar a imagem, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa de um ponto de luz e da opção de renderização Cycles, tá? Enfim, o ponto de luz, se você colocar em Cycles, você vai ver que vai estar tudo preto. Eu vou adicionar aqui uma luz tipo ponto, tá? Ela é um ponto de luz. Eu poderia ter colocado um sol, mas eu quero que esse lado da espada fique visível, esse aqui com sombra, tá? Só para essa exemplificação. Então esse ponto de luz aqui, ele vai ter, quando você clica na espada, não tem nenhuma imagem de luz aqui do lado, se vocês forem ver. Mas quando eu clicar aqui na lâmpada, aparece aqui uma opção de luz, que eu posso aumentar o power dela ou diminuir, ou no caso trocar a luz, tipo colocar uma luz mais alaranjada, mais fria, né? Então eu vou deixar um pouquinho fria, uma luz fria, e essa luz eu vou colocar um pouquinho mais para essa luz eu vou colocar um pouquinho posicionada mais para baixo aqui, para ficar a lâmina brilhante, né? E a sombra mais para cima. Tá. Então a gente consegue fazer um render dessa imagem exatamente dessa forma, tá? Primeiramente a gente precisa estar no Cycles e da luz. Agora é a última etapa do vídeo que eu me enrolei no vídeo passado, na aula passada, que eu não achei legal e agora eu consegui fazer funcionar, tá? Beleza, antes de mais nada a gente tem que estar aqui na nossa opção de Shading, tá? E aqui a gente tem que criar uma imagem em New aqui, beleza? Eu vou colocar primeiramente 2K por 2K. Eu vou chamar essa imagem de espada, tá? Eu vou clicar aqui no color preto e eu vou trocar para RGB, tá? É importante trocar para RGB porque aí a gente consegue pegar o alfa transparente, tá? E eu vou dar New Imagem. Então essa imagem preta que vocês estão vendo é uma imagem 2K por 2K, tá? E RGB, beleza? É a primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Ok, a segunda coisa, tá? É a gente vir aqui na nossa imagem e cada material a gente tem que adicionar uma nova imagem. Então eu vou dar aqui um Shift A, texture, imagem, tá? Isso aqui não vai ligar nada, tá? É bem louco. Isso aqui só tem que ficar aqui em cima. E aqui nessa opçãozinha, não em Open, aqui eu tenho que escolher a imagem da espada, tá? Beleza, coloquei essa nesse material. Vou no meu segundo material aqui embaixo, vou fazer a mesma coisa, ó.
Adicionei uma imagem e eu coloquei aqui a espada aqui. Não ligue em nada, só deixa assim dessa forma. Aqui no terceiro. Textura imagem. Tá? Aqui espada. Aí só vai funcionar dessa forma, tá? Repare que quando tá selecionada, ele fica com esse contorno branco. Se eu clicar aqui outro lado, dá cocô. Então você tem que selecionar essa espada nesse material metal 2. No couro tem que estar selecionado e no metal tem que estar selecionado. Tem que estar todos os materiais tem que estar selecionado com esse contorno branco, tá? Bom, beleza? Aí aqui nessa opção aqui dessa render, tá? Aqui a câmerazinha, a gente vai achar o botão back aqui para baixo, tá? Aqui também tem o size margem, né? Geralmente eu deixo a margem de 5 ou 8, tá? Só isso que eu mudo e eu dou back, tá? Aí aqui, pode ser que minha voz comece a falhar porque ele tá fazendo uma renderização da imagem. Isso aqui vai muito de PC para PC. Como que eu escolhi uma imagem 2K, uma imagem até que teoricamente pesada, tá? Mas não reflete o tempo de demora. Por exemplo, vai aparecer aqui 1%, né? Aí vai ficar uma cota só em 1%, depois vai aparecer tipo assim 20, 30, 40, 50% rapidamente, tá? Então, tipo, o meu PC não demora muito, mas pode ser que no seu PC demora mais, né? Eu já vi casos de renderização de imagem que demorava mais de 2 horas por imagem gerada, tá? Mas o que a gente está fazendo nesse processo? A gente está pegando os 3 materiais e transformando eles numa imagem aqui, com todas as luzes locais aplicadas, tipo assim, sombra, reflexão, enfim, tudo que está em torno ali vai gerar uma imagem pegando tudo, tá? Então já vai terminar e vocês vão ver como é que vai ficar legal essa imagem. Tá 99, acho que já vai terminar. Ou vai travar meu PC? Aí, gerou. Boa. Então, era isso que eu não tinha conseguido fazer no vídeo passado da aula que eu não consegui colocar no YouTube. Então, aí o Dilas falou assim, tem jeito mais prático de fazer isso? Tem, que é essa daqui. A gente gera o material gera a imagem com os materiais aplicados, tá? Todo esse parangolé que a gente fez e todo essas aulas que a gente vem fazendo de criar material, colocar material, tá chegando num resultado bacana. Então a gente gerou essa imagem, tá? Essa imagem eu posso clicar aqui, aqui, peraí. Aqui é Open. Tem aqui uma opção para salvar. Peraí. Tem algum lugar aqui que salva. Peraí. Vídeo feias. E aqui eu não posso perder. Tá aqui, ótimo. Onde é que salva aqui agora? Ficava aqui em algum lugar. Calma aí. Que ótimo. Cadê a opção de salvar? Via, espada. Não, aqui criar outro. Enfim, tem uma opção aqui que salva, tá? Porque ó, o que acontece? Quando a gente gerou essa imagem a gente não salvou essa imagem, ela tá gerada. A gente tem que salvar. Era pra estar essas opções aqui em algum lugar, mas eu vou achar, calma aí. A imagem tá aqui. Beleza, essa imagem tá aqui. E caraca. Tá aqui em UVMap, aí aqui tem a opção imagem, Save As. Beleza, Save As PNG. Espada 2, ok. Então, essa opção tá em UV Edit, eu não sei porque não tá aparecendo aqui no shading, ó. Esse cabeçalhozinho aqui era pra estar aparecendo aqui, ó. E ele não tá aparecendo de alguma forma, mas a gente consegue vir aqui no UV Edit e salvar por aqui, ó. E aqui, ó, você clica aqui, imagem, aí se salva, né? Aí você salva essa imagem aqui no seu computador. Beleza, tá? Beleza, eu vou deletar aqui esse ponto de luz e eu vou deletar todos os materiais aqui, tá? Ela voltou a ser uma coisa sem material, tá? Eu vou gerar um material aqui aleatório só para demonstrar para vocês. Eu vou colocar em livre porque enfim, tanto faz. Dessa forma, ok?
Aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar espada 2 aqui. Aí vocês estão vendo aqui essa textura que eu coloquei, tá tentando simular aquele processo que a gente fez de renderização, tá? Então a gente gerou basicamente uma textura dos materiais que estavam aplicados, tá? Beleza. Isso tá salvo no YouTube, mas eu vou me aprofundar mais nisso nas próximas aulas. Vocês não precisam já pelo menos pegarem isso nessa aula. O que eu gostaria realmente é que vocês entendessem o fluxo que a gente precisa fazer para controlar a textura, tá? Primeiramente, adicionando aqui no F3 o mapping, tá? Que é o controlador, e depois F3 a coordenada. São essas duas janelas aqui que a gente cria o fluxo para poder controlar a textura ali, tá? Foi dessa forma que eu consegui deixar o metal mais com cara de metal mesmo, né? Enfim, ele perdeu qualidade porque sempre perde qualidade, né? Se eu ligar aqui, beleza. Não mudou, né? Mas se, por exemplo, se eu mexer aqui, ó, eu tiro de lugar o meu material, tá vendo? Se eu colocar aqui no V, aí vocês vão ver dessa forma, porque isso aqui já é uma textura já cozida, né, que eles falam, né, que é uma textura já pronta com o mapeamento da espada, tá? Esse mapeamento aqui, ele encaixa perfeitamente na espada aqui, tá? Então é essa forma aqui que a gente tem de gerar uma textura automaticamente, tá? Que eu acredito que foi a pergunta do Dylan que ele fez lá atrás, na época dessa Colgate, tá? Primeiro eu ensinei a gente colocar por cima e agora eu ensinei a gente gerar uma textura com os materiais aplicados. Alguma dúvida até aqui? Algum questionamento? Alguma pergunta? Tranquilo. Tranquilo. Tá, é porque assim, eu sei que é confuso, tá? Tá salvo, mas eu vou entrar mais em detalhes nas próximas aulas, tá? Porque a gente vai ter mais ou menos mais umas 2 ou 3 aulas sobre esse fluxo, tá? A gente tem esse fluxo aqui, porque muitas vezes vocês vão escutar criadores falando assim, pô, tem que dar render na textura, tem que dar render na textura, pô, tá demorando porque eu tô dando render na textura, o meu render não ficou bom. O que é um render? O render é ele preparar todo um ambiente com luzes aqui, tá? Fazer a reflexão, tá? Escolher, tipo, por exemplo, um posicionamento de entrada da luz e, sei lá, saída da luz ou reflexão, ou colocando uma sombra mais escurecida para gerar essa imagem final que a gente tem. Então, muitas pessoas fazem esse tipo de render, tá? E esse tipo de coisa, para as professoras que estão aí, eu nem cheguei a ensinar porque a gente passou dessa etapa, pulou pro Adobe, tá? A gente pulou pro Adobe. A gente não fez essa etapa aqui. Adobe. A gente não fez essa etapa no Blender, então é uma coisa nova para elas também. Mas por que eu estou ensinando no Blender? Porque a galera tá pegando essas texturas do Adobe e voltando pro Blender novamente para tirar um novo render aqui com as texturas que a gente gerou lá, né? Então, de certa forma, eles estão voltando para isso aqui, porque essa forma que eu estou ensinando para vocês, dessa daqui de gerar, é a forma desatualizada, tá? Em muitas aspas para essa desatualizada, tá? Eu não queria me estender muito, tá? Mas eu vou ter que me estender, tá? Porque a forma oficial, quer dizer, oficial não, a forma atual de se fazer é a gente gerar toda a textura pelo Substance Painter, tá? Mas o que acontece? A galera não tá gostando muito do PBR do Substance, que é nada mais, nada menos que os materiais que o Substance tá aplicando. Eu acredito que seja porque o pessoal não sabe usar o PBR das texturas, né? Que o PBR, no caso, é a luz do ambiente, né? Isso aqui, tipo assim, a luz que a gente controla, gera-se um PBR, tá? Então, provavelmente eles não estão sabendo fazer um PBR ok aqui dentro, por isso que eles estão voltando aqui pro Blender para poder gerar essa textura, tá?
Mas aqui também a gente consegue um PBR muito bom, tá? E esse programa aqui vai ser um próximo curso que eu vou fazer. Depois que a gente encerrar isso aqui, a gente vem pra cá, tá? Então, a galera quando chega nessa etapa aqui de fazer a textura, eles optam por fazer nesse programa, que é o Substance Painter, tá? Mas é importante você saber fazer aqui, tá? Porque, enfim, aqui vocês têm que dominar essa área aqui também, tá? Então eu vou parar de gravar porque eu vou editar e subir pro YouTube isso aqui, tá? Alguma dúvida? Eu já vou encerrar a gravação. Tranquilo, mano. Beleza. Vou parar de gravar.